Artigo 840. Serão preferencialmente depositados, inciso 1, as quantias em dinheiros, papéis de crédito e as pedras e os metais preciosos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado ou, na falta desses estabelecimentos, em qualquer instituição de crédito designada pelo juiz. Inciso 2, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depósito judicial. Inciso 3, os imóveis rurais, os direitos aquisitivos sobre imóveis rural, as máquinas, os utensílios e os instrumentos necessários e ou úteis à atividade agrícola, mediante caução idônea em poder do executado. Parágrafo 1º, no caso do inciso 2 do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. Parágrafo 2º, os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Parágrafo 3º, as joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados em registro do valor estimado do resgate. Artigo 841, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Parágrafo 1º, a intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquela pertença. Parágrafo 2º, se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. Parágrafo 3º, disposto no parágrafo 1º, não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado que se reputa intimado. Parágrafo 4º, considera-se realizada a intimação a que se refere o parágrafo 2º, quando o executado houver mudado de endereço, sem prévia comunicação ao juiz, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Artigo 842. Recaindo a penhora sobre o bem imóvel ou o direito real sobre o imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Artigo 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível equivalente à cota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução, recairá sobre o produto da alienação do bem. Parágrafo 1º, é ressalvada ao proprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Parágrafo 2º, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor oferido seja incapaz de garantir ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução o correspondente à sua cota parte calculado sobre o valor da avaliação. Artigo 844. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente mediante a apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Subseção 3. Do lugar da realização da penhora. Artigo 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontram os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Parágrafo 1º, a penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Parágrafo 2º, se o executado não tiver bens no fórum do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do parágrafo 1º, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no fórum da situação. Artigo 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Parágrafo 1º. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado arrombando cômodos imóveis em que se presuma estarem os bens e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 testemunhas presentes à diligência. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, o juiz requisitará a força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Parágrafo 3º. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata o auto da ocorrência, entregando uma via ao escrivão ou ao chefe de secretaria para ser juntada aos autos e a outra autoridade policial a quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Parágrafo 4º. Do auto da ocorrência constará o rol de testemunhas com a respectiva qualificação.